Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui com um convidado que eu tenho certeza que vai acrescentar muita coisa na sua vida. Gente, além dele ser pai, dele ser esposo, ele é empreendedor e funcionário público. Então eu acho muito legal porque a gente vai falar muito sobre isso e além de tudo, ele é médico, é um profissional da saúde que vai falar como ele cresceu junto com a nossa cidade, com o nosso estado, né? Que ele não é daqui de Araguaína, mas ele tem visto essa cidade crescer e contribuído para o crescimento dessa cidade. Então, estou muito feliz aqui em receber Dr. Helder Feltrin. Gente, olha, arrumar agenda com o médico, vocês sabem que é difícil, né, doutor? Carol. É um privilégio estar aqui, viu? Agradeço demais a oportunidade de contribuir. Ontem nós fizemos 35 anos de Tocantins, né? E a gente faz parte dessa história. Vocês também. Nós contribuímos para essa cidade, para esse estado. Então, é verdade. E nós temos que expor isso, né? Isso a gente sempre comenta. Porque não adianta você empreender, você desenvolver serviços, desenvolver alunos e você ficar escondido, não? A gente tem que falar, a gente tem que se pronunciar. É uma das formas hoje, uma das ferramentas fantásticas para a gente divulgar, pronunciar e colocar os nossos valores. É o podcast. É isso mesmo. Assim, a gente tem exatamente, acredita muito nesse poder da educação e do conhecimento como um todo, né? E assim, a gente tá aqui na internet, o pessoal de casa que assiste a gente, porque às vezes você não pode ver naquela hora, mas você adapta ao seu horário e consegue assistir. E a gente sempre tem contribuído, assim, e a sua presença aqui eu tenho certeza que vai ser muito importante para quem tá assistindo a gente, porque eu sempre brinco, olha, minhas irmãs são médicas, meu pai era médico, e eu não sinto nelas essa veia empreendedora, porque eu tenho a impressão, eu não sei como é que é ser médico, assim, às vezes o médico ganha muito dinheiro sendo médico, às vezes acha que não precisa empreender, né, e eu vejo que muita gente tem esse sonho da medicina, eu não sei se realmente tem esse sonho, ou se é porque lá em casa era assim, Carol, você pode ser o que você quiser, você vai ser médico ou dentista, então tinha isso, sabe, porque meu pai era médico, minha mãe dentista, então acaba que tinha, e muita gente tem esse sonho da medicina, então eu queria que o senhor contasse pra gente como que começou isso, né, em relação à medicina. A gente estava conversando ali, o senhor primeiro virou empreendedor ou primeiro virou médico, como é que foi isso? E contar aqui pro pessoal como é que é essa profissão, a gente falar um pouquinho sobre isso também. A medicina não foi por um sonho, mas eu amo a minha profissão, eu gosto, tanto é que não deixei de ser médico. Sou empreendedor, tenho outros empreendimentos que não tem nada a ver com a saúde, que me faz um bem danado, me traz uma visão de negócio, de mercado, financeira, que muitas vezes você não aprende na medicina. Mas eu amo o que eu faço. Por um único motivo, acho que a medicina te dá, na odontologia também, te dá a oportunidade de você gerar um valor na pessoa, que é curar ela, quer tratar ela, seja fisicamente, emocionalmente. Então a medicina veio para isso. A minha formação, eu sempre fui uma pessoa sonhadora, desde pequenininho. Já sonhei ser astronauta, quando eu era criança sonhava ser cantor, então eu sempre sonhei muito. E eu sempre fui de sonhar, colocar, anotar e falar, um dia, quem sabe, eu realizo isso. Astronauta já saiu da minha ideia, mas eu tenho o sonho de ir para a Lua um dia, quem sabe, né? E agora as possibilidades são bem reais mesmo. A gente brinca aqui na Facite que a gente tá indo pra Lua, viu? Então o senhor, quem sabe, bora pra Lua junto. E outra, sonhar não tem preço, né? É isso mesmo. Então, acho que se você não sonha, e isso é um pouco da minha área, é neurofisiológico. O seu cérebro precisa idealizar, precisa mentalizar, você precisa sonhar para poder executar. Você não constrói a Facite, né, e tudo que tem aqui, um curso de medicina, sem sonhar com ele, concorda? Verdade. Então, lá no meu curso de empreendedorismo, para os alunos, eu falo, primeiro passo, sonhar. E como sonhar é de graça, tem que sonhar alto, muito alto, e não ter medo de sonhar. Então, às vezes as pessoas falam, meu Deus, mas isso é muito difícil. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Isso é a coisa que eu mais tento combater. Quem disse que não é pra você? Né? Quantas histórias a gente conhece de pessoas que não eram pra ele, que pessoas que foram lá e boicotaram, limitaram, e ele, persistente no seu sonho, realizou. A grande questão é que às vezes a pessoa fica só no sonho. Isso mesmo, até anotei aqui, né? De quando esse sonho de sonhador passou para realizador, como que foi essa transição? Então, esse passo, eu sempre tive
eu tive uma boa formação. Graças a Deus eu nunca passei fome, eu nunca tive dificuldades. Mas eu vim de uma família que era bastante ortodoxa. Você vai ter isso e só. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, se eu quisesse comprar doce, chiclete, eu tinha que me virar. Então começou ali. Eu vendia jornal para posto de gasolina, para pôr no carro. Então, punha o jornalzinho lá na garupa da bicicleta, ia lá. O máximo era quando a gente ganhava uma nota, porque na época era moeda. Então, geralmente era só moedinha. Quando você ganhava uma nota, nossa, aquilo motivava você a vender mais jornal. Vender mais jornal. Então, aquilo foi um start inicial para você ver que quando você gera algum tipo de valor, quando você produz alguma coisa, você tem um retorno. Né? E aquele retorno, você tem várias opções para usar aquilo. Na ocasião, na minha formação, era para comprar doce. Depois, minha família sempre deu muito valor para a educação. E hoje é o que eu falo para as minhas filhas, é o que eu falo para os meus alunos, para quem tem filhos. O maior investimento que você pode fazer, que é retorno garantido, é educação. E quando a gente fala educação, não é só uma boa escola, uma boa faculdade, é aquela educação do contexto, valores, entendeu? Fazer as coisas certas. Então, hoje, qual que é a minha prioridade de vida? Transformar minhas filhas cidadãs. Acho que elas têm que ser uma cidadã, no contexto de toda, educada, fazer o que tem que ser feito e, acima de tudo, né, formação. Então, quando isso aconteceu na minha vida, a gente tinha que estudar. Isso. E aí, vamos fazer o quê? Eu tive um grande problema, que eu fui para uma escola onde preparava engenheiros. Eu estudava só com pessoas que queriam fazer engenharia. Minha namorada queria fazer engenharia. A professora dela a mãe dela era professora do ITA. Nossa. Então, quando eu fiz a minha formação no colégio, falei, não, eu vou fazer engenharia. Mas tanto que o ambiente influencia, né? Muito. Isso que eu queria chegar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Lado bom, lado ruim. Não vou dizer que era bom ou ruim, mas você precisa ficar atento a isso. Porque o ambiente que você está, se você está num ambiente de leitura, você vai gostar de ler. Se você está num ambiente que estuda, você vai gostar de estudar. Se você está num ambiente que sonha, você vai gostar de sonhar. Então, pais que estão escutando, deixa seus filhos sonharem. Isso mesmo. Né? Professores, aqui nós estamos numa universidade, seus alunos precisam sonhar. Quem somos nós para chegar lá para o aluno e falar assim, não, isso não vai funcionar, isso não existe, de forma alguma. A gente tem que estimular isso, porque do sonho pode sair alguma realidade. Mas às vezes, sabe o que eu percebo, doutor? Que às vezes a pessoa está frustrada com alguma situação ou com algum sonho que não deu certo, e aí ela acha que não vai dar certo nem para ela nem para o outro. Então aí também tem que ter esse bom senso, né? E às vezes não deu certo naquele momento, mas também a gente não pode perder a esperança que não deu certo aquele sonho daquele jeito, mas vai dar certo em outro momento. Carol, eu tenho um princípio seguinte: o que dá certo, graças a Deus, o que dá errado é um aprendizado. Olha, gente, esse princípio é muito legal. Vamos aqui dar uma pausa aqui, um foco para o senhor falar de novo, olhando para aquela câmera lá, porque eu acho isso muito interessante. O que dá certo, graças a Deus, o que dá errado é um aprendizado. Aí você faz uma reflexão daquilo que deu errado, o porquê, se a falha foi sua ou foi do contexto, entendeu? Aí tem que ter uma autocrítica e tem que ter um bom senso e você corrigir. Porque mesmo que deu errado, você não perde completamente aquela proposta, aquele sonho, aquele negócio que você fez. Né? Então eu sempre lembro do Thomas Edison, né? Eu até coloco lá, ele tentou várias vezes, né, para sair à luz, e várias pessoas, entendeu? E na nossa vida também é assim. Vários projetos, você tem que executar. Deu errado, faz uma reflexão, passa para o próximo. O grande problema é quando dá errado e você fica insistindo no mesmo processo. Aí onde essas pessoas, quando não dá certo, você precisa ter uma rede de contatos, você fazer uma revisão da sua formação, se você está formado para aquilo, se você precisa buscar uma formação diferente daquilo, você ter um networking, né, para você se balizar. E eu sempre falo, cuidado com esse networking, né, você não vai perguntar lá na fila do pão, eu costumo brincar, não vai lá na fila do pão perguntar para alguém se o que você está fazendo está certo ou está errado. Não, pergunta para as pessoas que estão ao seu redor,
que te conhecem e que, entre aspas, são melhores do que você, estão mais rodadas, têm experiência, e aí você tem mais chance de acertar e ser mais assertivo nas suas propostas. Então, olha só, uma das coisas que ele falou que é muito interessante, o senhor falou de ambiente, o senhor falou de networking. O que o senhor entende como networking para quem estiver assistindo a gente? Porque, assim, cada um tem um tipo de conceito, né? Eu acho que é bom, assim, para quem estiver assistindo a gente, o que o senhor entende como networking? Como que o senhor vê isso, assim, no dia a dia? Eu gosto muito de conexão, networking, conexão e conexão pessoal. Não tem dúvida, né, que as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, eu tenho um amigo de 30 anos que eu não vejo há 30 anos que eu converso com ele pelo WhatsApp. Olha que coisa fantástica. Então você mantém um relacionamento. Mantém um relacionamento com ele, que é médico também. Mas você precisa daquele contato pessoal. E você precisa daquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, quando eu defino network, é o seguinte: você precisa ter contato com todo mundo. Se você puder, na fila do pão, faça esse exercício, converse com o que está na frente ou o que está atrás. Então, às vezes, quando eu estou lá na fila do check-in, do avião, né, ou para pegar bagagem, eu sempre pergunto para a pessoa do lado, invento alguma pergunta para você fazer uma conexão. Sim. Você aprende tanta coisa com aquilo. Só que essas pessoas estão lá no seu periférico. Aí você tem pessoas que estão um pouquinho mais próximas de você. Né? Pessoas com quem você trabalha, pessoas da família, essas estão um pouco mais próximas. Mas você tem aquelas pessoas que faz parte do seu campo magnético, que são aquelas pessoas que são o seu apoio. Essas que você tem que priorizar e você sondar naquelas periféricas que você pode trazer para o seu campo de apoio. Então, imagina que você tem lá seu campo de apoio, você sonda alguém, nossa, essa pessoa é uma pessoa interessante, tem conteúdo, tem valores alinhados com os meus, né? Pensa igual a mim. Eu falo, propõe para ela vir e você trazer ela perto do seu campo magnético. Seu campo, isso. Então, network é você manter conexão com as pessoas, todas elas possíveis, mas você precisa aprender a selecionar quem você vai carregar com você. E que seja importante. Que sejam importantes, que sejam, de preferência, tem que ter pessoas melhores que você. Você vai ter pessoas que você vai ser melhor que ela. Esse conceito de melhor é assim, tem mais bagagem, tem mais conteúdo, tem mais informação, que às vezes não tem muita mais experiência, está mais rodada. A pessoa que está mais rodada no mercado. É isso aí, é verdade. Então, essas pessoas já são calejadas, elas já apanharam muito na vida. Então, conversar com essas pessoas, você aprende muito. Às vezes, uma frase, você já tira uma série de conceitos. Isso. E muitas vezes, você vai ser essa pessoa rodada. Você vai ser essa pessoa rodada, né? Você vai ser a pessoa que alguém está colocando você como referência. E aí nós temos que se colocar nessa posição também. Então, no nosso campo de network, a gente vai ter isso. Então, network é você fazer conexão com o máximo de pessoas que puder, mas você precisa ter filtros bem aprumados, filtros bem alinhados, para que você traga junto de você pessoas que vão te agregar a gerar valor para você, para o seu ambiente e para as outras pessoas. Certo, e aí, entendi. Mas vamos voltar lá na engenharia e na medicina, que a gente falou do ambiente, né? Sim, e aí já fizemos. Isso que é o legal quando a gente trabalha, quando a gente tá aqui trabalhando, conversando, batendo um papo com quem é professor ou com quem gosta de contribuir. Porque geralmente tem gente que não é professor de formação ou que não dá aula em nenhum lugar, mas ele gosta sempre de ensinar, de contribuir. Quando a gente passa isso pro próximo, eu acho isso tão lindo, sabe? Assim, eu acho muito solidário, porque você não perde o que você tem. Mas você transborda na vida do outro. Então, assim, todo mundo ganha. Isso é incrível, assim. E a melhor forma de aprender é ensinar. É isso. Eu falo para os meus residentes lá, ensina o interno ou ensina o R1, que você vai estar aprendendo mais do que se você estivesse fazendo. Verdade. E pro conteúdo também, você ensinar alguém, tá? Às vezes algumas pessoas, com você deve acontecer isso, vai fazer algum determinado empreendimento, vem me perguntar alguma opinião, né, o que acha. E quando você acerta e ele consegue realizar aquilo, é um aprendizado para ele e para você. É isso então, mesmo. ensinar é um aprendizado. Então, pois é. E aí, essas pessoas assim, que gostam muito de aprender e de ensinar, né? A gente tem muito assunto, e se deixar a gente fica horas aqui, mas eu tô curiosa para saber como que a medicina entrou na sua vida então, aí, né? Aí eu fui fazer engenharia. Assim, mas eu fiquei perdido, foi pulverizado assim. Graças a Deus eu entrei assim, engenharia de produção na Unicamp, física, não sei, um negócio completamente bagunçado. Fazer engenharia? Não fiz. Aí eu não fiz. Tá, mas entrou. Entendeu?
Eu entrei no vestibular, mas eu não me matriculei, nada disso. Ah, sim. Entendeu? Sim, entendi. Aí eu fui, para tudo, né? Foi um período de muita mudança na minha vida, na minha família, graças a Deus. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, às vezes você está passando por um período turbulento, é bom aquele período turbulento, significa o seguinte: esfria a cabeça e faz uma reflexão se o rumo que você está tomando é adequado. Isso aconteceu comigo. Então foi um momento que eu fui para São Paulo, que foi excelente, né? Aí eu mudei completamente o ambiente. Você entendeu? Aí eu fui fazer cursinho. Como era uma seleção, eu caí na sala de medicina, porque eu fui um dos melhores cotados, né? O cursinho era o seguinte: você fazia uma prova, os melhores iam para a sala que ia fazer medicina. Exatamente. Eu fui pra lá. Então eu caí num ambiente que todo mundo ia fazer medicina. Você entendeu? E eu, na minha família, eu não tinha ninguém. Eu acho que eu tenho 2 primos distantes que são médicos, mas o resto não tem ninguém. Tem dentista, mas não tem médico. E aquele ambiente mudou minha vida. Eu falei, é isso aí que eu vou fazer. Entendeu? Só que eu fiquei um período, eu falei, só que eu não vou estudar tudo de novo não, porque eu tinha estudado muito, só que eu tinha estudado muito para engenharia. Sim. Então eu era um gênio, realmente era um gênio. Na FUVEST, que é uma das melhores provas, eu tirei 10 em matemática. Gente, entendeu? Isso é um parênteses, porque eu sempre fui péssima de matemática, doutora. Então, quando eu sempre falo aqui para as pessoas, mesmo que a gente não seja tão bom em alguma coisa, daquela época do vestibular, isso não pode tirar a gente de sonhar, impedir a gente de sonhar. Porque senão a gente fica focando tanto no negativo. Exatamente. Eu era péssima de matemática, mas hoje eu tô aqui. E eu fui muito tempo trabalhando em financeiro, imagina. Tive que aprender. Mas olha só que legal. E eu apanhei em redação. Olha isso. O que me reprovou foi redação. Aí eu tirei esse ano, eu falei assim, eu sou meio cabeça dura, eu falei, eu vou estudar redação, eu vou ser o melhor em redação. Então eu li livro, eu fiz umas 400 redações nesse ano no cursinho que eu estudei. Li tudo que é livro. Imagina todos os livros que você imaginar, de gibi, a filosofia, eu li. 10 na redação, quando eu fiz a prova. Aí eu passei num monte de faculdade. Entendeu? Pra medicina. Aí outra influência que eu acho que é muito bom, isso do meu pai. Meu pai ama São Paulo, falou, não, você vai fazer em São Paulo. Capital. Porque São Paulo é capital, tem movimento aqui, então a gente tá aqui, faz aqui. Aí eu entrei, mas eu entrei assim, não foi um negócio assim de sonho. Eu entrei porque era algo que o ambiente me influenciou, entendeu? Que era uma grande oportunidade, que eu já tinha uma semente lá para trás da minha cabeça. Porque eu convivia, você vê que o ambiente, de novo, ambiente é importante. Nessa época aí que eu era criança, que vendia jornal, a gente convivia, era uma cidadezinha muito pequenininha, tinham 2 médicos, Dr. Nelson e Dr. Adriano, que ainda estão vivos, entendeu? E eles eram a nossa influência, né? Sabe aquelas pessoas legais, assim? Legal. Aquelas pessoas legais, que a gente era molecada na época, eles eram gente boa, né? A gente falava, nossa, Dr. Nelson, eu quero ser um cara, sabe onde você vai? Eu quero ser uma pessoa igual essa aí. Então o ambiente é muito importante. Então a gente criar ambiente favorável, né? Você viver em ambiente favorável é muito importante, né? Não tenho dúvida. Então aquela sementinha lá atrás, aquela convivência foi gerar, e até hoje eles são referências para mim. Eles eram daqueles médicos que resolviam tudo, acolhedores, que atendia, fazia parto, 40, não vou dizer a idade, 40, fazia tudo. Meu pai também era desses, assim. Extremamente a gente brinca, medicão, sabe? Fazia tudo, faz parto, faz gesso, anestesia. E assim, eu lembro que os médicos de hoje, a minha irmã caçula, falou assim, Carol, vou fazer um estágio com seu pai. Mas ele faz tudo e eu não dou conta de fazer desse jeito. Porque foi ficando muito específico ao longo do tempo, né, doutor? Mas esses médicos são aqueles, né? Tem os medica. É isso mesmo. Aqui em Araguaína tem uns que pra mim são referências, são fantásticos. Então, contando a história, o start inicial foi esse ambiente onde eu tinha médicos de referência, que eu gostava daquela pessoa e admirava demais. Depois eu fui construindo, eu não tinha influência nenhuma, caí num ambiente extremamente desfavorável para a medicina, e eu morava em São José dos Campos. São José dos Campos tem o ITA lá, que é referência no mundo todo. E eu estudava numa escola que era preparatória para o ITA. Então eu caí num ambiente extremamente desfavorável. Você entendeu? Aí, graças a Deus, eu tive esse contratempo, precisei ir para São Paulo, mudei completamente de ambiente, retomei tudo aquilo lá para trás, falei, nossa, doutor Nelson, doutor Adriano,
medicina. Aí eu caí num ambiente que era propício para isso, no cursinho, aí fui fazer a faculdade. Aí eu fiz vários vestibulares e acabei optando por São Paulo, porque São Paulo era uma cidade grande, meu pai morava lá e realmente acho que foi bem a calhar isso aí. Aí entrou, me apaixonei, você entendeu? Sempre fui encantado pela medicina e por esse valor, né, de você gerar valor, e um valor que pouquíssimas profissões têm, que é curar. Aí entrou a cirurgia de cabeça e pescoço. Eu não tinha a mínima noção. Quando eu formei, eu não tinha a mínima noção que ia fazer. Eu queria fazer cirurgia. Mas a cirurgia de cabeça e pescoço era uma área muito distante, porque ela é muito específica. Então não tinha contato nenhum. Na cirurgia geral, a gente passava no 2º ano, na cirurgia de cabeça e pescoço. E passava um mês só. Aí no mês que eu passei... No 2º ano de internato. De residência. De residência. Até o internato não tinha contato. Não tinha contato. Não. Aí entrei na residência de cirurgia e você tem um contato com a cirurgia de cabeça e pescoço. Aí, no 2º ano, né? Aí, quando eu passei na cirurgia de cabeça e pescoço, aquilo me encantou. Opa! E cirurgia de cabeça e pescoço é uma área muito assim específica e tem algumas particularidades. Paciente oncológico, é um paciente oncológico, um perfil muito característico, que a gente fala, a doença está na cara. Isso me encantou. Você pegar aquele paciente que às vezes está destruído pela doença, às vezes está um pouco marginalizado pela família, e você transformar ele em alguma coisa de valor. Você vê ele sorrir. Contribuir para a qualidade de vida. Exatamente. Mesmo. Você melhorar a vida dele, qualquer coisa. Aquilo me encantou, eu fui fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Aí algumas pessoas, mas você vai fazer isso? Isso! Pelo amor de Deus, vai fazer plástica, vai fazer... Eu falei, não, é isso que me encanta. E vir para Araguaína era outro desejo que eu tinha, de criar um serviço com uma característica minha, fora de São Paulo. Eu tentei vários lugares, né? Vários lugares. E Araguaína caiu assim, eu sou cristão, coisas de Deus. Caiu na minha mão com uma grande oportunidade e eu... Outra coisa, não perca a oportunidade. Apareceu a oportunidade, tem que pegar. Tem até o ditado do cavalo selado, né? Exatamente. Não, e as pessoas falam que não é oportunidade. A oportunidade está na tua frente, ele não sobe em cima do cavalo, ele fica vendo o cavalo. Então apareceu a oportunidade de vir para cá, aí eu vim. E aí, a partir daí, eu consegui construir essa carreira, empreender no Instituto Harmonia, que era outro desafio. Outra coisa fantástica é quando eu estava construindo a clínica, foi uma das primeiras clínicas mais robustas aqui de Araguaína. Era um sábado à tarde, nunca me esqueço disso. Estava lá, o prédio estava na parte estrutural ainda. Aí chegou um colega, até hoje amigo meu, você está louco, vai construir esse negócio aqui, vai comprar fazenda, vai fazer outra coisa, vai gastar dinheiro com isso. Eu falei, mas é isso que eu quero, é esse o meu desejo, esse é o meu sonho, esse é o meu projeto aqui na cabeça. Nunca me arrependi. Gente, e isso que ele falou, eu acho interessante, porque assim, quando eu vim para Araguaína, eu tenho 17 anos de Araguaína, o senhor tem 20, né? E aí que eu precisei ir procurar um médico, né? Mulheres sempre tem que ficar indo em médico, e eu procurando clínica, porque eu vim também de Goiás, lá tem mais clínicas, tudo, e eu não achava. Aí quando eu vi a clínica construindo, o Instituto Harmonia, eu achei lindo, aquele vidro todo espelhado. Eu ficava assim, porque a gente ia nas clínicas aqui... Era uma novidade na época. E não tinha ar-condicionado na recepção nas clínicas médicas. Eu ficava, porque tem muito calor. Então aqui não é nem assim um objeto de luxo, né? Um objeto de necessidade básica quase, ainda mais agora no calor. E eu não via uma clínica bonita, assim, de visual bonito. Não que isso desmereça o profissional que tá lá dentro, mas a gente via que era casas adaptadas, às vezes casas antigas, com aquele pisão marrom, assim, né? Quando eu vi o Instituto Harmonia, com aquele vidro espelhado azul, caindo água, que eu entrei naquela recepção, pé direito duplo, com ar-condicionado, eu falei assim, gente, mas o dono daqui tem uma... Que ideia! Olha pra você ver, que às vezes não é uma ideia diferente do que é comum, né? Hoje tá lindo Araguaína, com um monte de clínicas bem bonitas, com muitos profissionais. Graças a Deus. Mas há 20 anos atrás, não tinha. E olha só, assim, eu sempre brinco, olha, o médico mais empreendedor que eu conheço aqui de Araguaína, né? Hoje, eu sei que já tem mais, mas na época, né, eu até lembro quando eu fiz um bilhetinho que eu mandei pra ele de Natal. Eu mandei, falei, olha, parabéns pela primeira clínica que tinha ar-condicionado na recepção. Eu sinto isso em várias aulas, em vários lugares que eu vou. E só para ilustrar a história de sonho, como é importante isso.
Antes de ter o Instituto Harmonia naquela esquina, era uma casinha verde, onde morava uma senhora lá, com 3 arvorezinhas na frente. Que não era nem um ambiente comercial, não, né? Não era nem um ambiente comercial, mas toda... E eu, pra ir da minha casa pro hospital, eu passava ali em frente. Toda vez eu falava, nossa, essa casinha, essa esquininha dá uma clínica top. Nem passava pela minha cabeça. Aí um dia, uma placa de vende na casinha. Eu falei, nossa, tá vendendo a casinha que dá. Mas na época, você tá começando a vida, ali já começou a valorizar. Eu falei, a mulher vai querer uma fortuna. Nem fui atrás. Mas sabe aquilo? Toda vez, isso aí vai. E vendendo. Aí um dia, um conhecido meu falou, tem uma casinha aí numa esquina que o senhor precisa comprar. Vai dar uma clínica top lá. Não, moça. Aí quando ele me levou, chegou lá, era a casinha. Aí conversando com a mulher, né, ele me fez conversar com a mulher. Eu falei, tá bom, vamos dar andamento. A mulher falou, doutor, o senhor precisa fazer uma proposta para mim. Eu falei, mas esse valor que a senhora está pedindo está muito fora. E realmente, ela pediu um valor muito fora da realidade. Muito fora da realidade. E assim, tudo bem, tem sonho, mas você tem que ter responsabilidade. Sim. Mas o senhor tem que fazer uma proposta para mim. E passa o tempo vem. De tanto insistir, eu fiz a proposta para ela. Pra você ter uma ideia, a proposta era tão descabível que eu não tive coragem de entregar para ela. Eu fiz num papel, assinei e pedi para ele entregar. Entendeu? Ela falou, não vai topar isso. Na hora ela falou, não, eu vendo pro senhor. Você entendeu? Olha isso. Aí eu comprei aí eu falei, não, esse sonho agora tem que sair do papel. É isso aí. Entendeu? Então foi um processo, né? A casinha eu aluguei, depois fazer caixa. Empreendedor tem que aprender a fazer caixa, né? Exato. Aí eu fui fazer caixa. Você entendeu? Eu tenho um pouco de conservadorismo, então financiar empréstimo é algo que eu sou bem reticente para isso, apesar de que eu sou a favor, mas eu sou reticente. Então eu fiz caixa e depois de 2 anos a gente começou a construir, tá lá, né, o prédio, e a gente cresceu. Depois a gente comprou a área do lado para fazer estacionamento, depois a gente ampliou um pouco. E o sonho só aumenta, cada vez maior. E assim, eu acho engraçado, eu acho legal, porque é exatamente isso. Era uma casa, um ambiente residencial. Hoje, a rua é totalmente comercial. Quando a gente foi lá na época da ortofácia ainda, que a minha mãe foi fazer lá, todo mundo falou assim, nossa, mas lá é longe. Na ortofácia, que hoje também é uma rua comercial. Porque era um monte de casa, os vizinhos até entraram contra a gente que não podia fazer comércio. Por fim, os vizinhos até saíram, né, de lá. Sim. Hoje porque virou tudo comercial. Quando a gente foi fazer a Facite 1, né, lá, mas lá, depois da Marginal, nossa, mas lá é longe. Então a gente ouvia muito isso, sabe? E aí quando agora para Facite 2, mas lá é longe. Então assim, e na verdade o empreendedor, eu vejo assim, a mentalidade empreendedora, porque não necessariamente o empreendedor tem que ter empresa, né? Mas eu vejo muito a mentalidade de empreendedor no sentido assim, de pensar grande e de pensar em resolver os problemas. Porque, fora da curva. Fora da curva. Porque, por exemplo, em Araguaína, onde a gente teria um espaço com estacionamento para fazer uma faculdade dentro ali central de Araguaína, a gente não tem esse espaço. Então, ela já viu, não, tem que ser lá naquele espaço que vai ser grande, vai ser amplo. Todo mundo fala, é longe ainda. Sim. Mas daqui um pouco, a cidade já tá ficando perto. Né? Exato. E foi como o Instituto Harmonia. Lá era só casinhas mais antigas, com aqueles murinhos baixos, né? Exatamente. E hoje não tem casa quase. De terra e de tijolinho. Olha isso, gente. Porque uma ideia era aproveitar a casa, mas não dava para aproveitar. Não dava para aproveitar, né? No chão e começar do zero. A visão do empreendedor é você realizar seu sonho. As dificuldades, os parâmetros que às vezes nos colocam, distância, valor, ambiente, lógico que são métricas que você precisa considerar, mas elas não podem cortar seu sonho, limitar seu sonho, de jeito nenhum. Então, às vezes tem uma distância, você encurta ela, de algum jeito. Às vezes é um valor, você arruma alguém que tenha esse valor. Isso aí. O banco, eu sempre costumo dizer, o banco também tem valor. Vai lá, empresta, você dê conta de pagar depois. Então, o empreendedor, ele tem que ter o sonho dele, quanto mais alto, melhor. Às vezes o sonho é muito alto, mas até chegar naquele sonho alto, ele tem umas escadinhas ali. Exato. Você entendeu? Né? Então, os mais jovens que querem dar um salto muito grande, cuidado. Às vezes você não precisa dar um salto muito grande, que o risco é muito grande. Então você vai dar saltos menores e você vai chegar lá. Sem perder a visão do sonho grande. Sem perder a visão do sonho grande. Que eu chamo isso de ponto B.
né? Você tem o seu ponto A, tá bem? Visão de engenheiro. E aí você tem o ponto B. O ideal é uma reta, né? A gente aprende na matemática. Que sonho, entendeu? né? Não existe. Geralmente não existe. Exatamente. Seria bom, mas não conheço ninguém que conseguiu fazer uma reta da onde você está até onde você quer chegar. Geralmente algumas voltas. Isso. E é importante essas voltas. Elas são importantes porque você aprende. É isso entendeu? mesmo. E quando você chegar no seu ponto B, você está calejado. Né? Às vezes o ponto B já está um pouquinho até mais alto. Você já está calejado, você já tem bagagem, você já parou uma série de arestas no seu dia a dia. Então começar um empreendimento, seja qual for, né, de pequeno e ir ajustando, às vezes é melhor. Você vê que algumas pessoas às vezes herdam um mega empreendimento e se perdem. Exato. Né? Porque ele não está calejado. Se perdem tudo. E perdem tudo. Quantas histórias a gente conhece nesse sentido porque ele não está calejado. Mas uma coisa que eu vejo assim de quem tem essa mentalidade empreendedora é que ele não vê o problema como um grande problema. Ele tá tão focado na realização do sonho. Ah, mas lá é longe. Não, tranquilo, a gente vai dar um jeito. E continua, né, assim, seguindo aquele plano, digamos. Eu li um livro, tem A Coragem de Liderar. Eu acho que tem esse nome, assim. Ela é uma autora bem famosa, ela também tem um podcast, tem um nome, gente, que aquelas pessoas que falam 15 segundos, 15 minutos, que ela é TED Talk. TED Talk, isso. E ela fala assim, que eu achei bem interessante. Pega um guardanapo, e ela até mostra no TED Talk dela, um guardanapo mesmo, desses assim, ó. E aí você anota 5 pessoas que pra você é importante a opinião delas. Então, coloca lá seu pai, né? Se for sua mãe, um mentor que você admira. Aquelas pessoas do seu campo magnético. Do seu campo magnético. 5 só. E você anda com ela na carteira. Quando alguém vir falar assim pra você, nossa, lá é longe, isso que você tá querendo não dá certo, não sei o quê. Você abre lá a sua carteira e você olha se tá aquelas 5 pessoas que aquela pessoa tá na sua lista. Se tiver, você considera. Se não tiver, você ignora e continua seguindo o rumo. Mas e considerar não quer dizer que você vai parar de fazer. Talvez você vai parar para refletir no que a pessoa está dizendo. E aí eu achei interessante, porque às vezes a gente ouve muitas... É muito mais fácil você ser criticado, né? Principalmente quando você está fazendo um empreendimento, igual você falou, um colega seu. Para que você vai fazer uma clínica? Vai comprar uma fazenda, né? Mas se você poderia ter ouvido. Mas não, você tinha um objetivo. Foco, né? Você falou essa palavra que eu gosto, um foco. Então você tem que ter o seu ponto B, que é aquilo lá, e você tem que ter foco naquilo. Quando a gente tem foco, e eu gosto muito da palavra propósito, o propósito é o que você vai fazer que gera valor para alguém. Entendeu? Tem que gerar valor para você, tem que gerar valor para os seus... Eu gosto da palavra stakeholders, que as pessoas estão ao seu redor, e tem que gerar valor para o ambiente. Isso é um excelente propósito. Então, quando você tem aquilo e você tem foco naquilo, aí você só precisa aprender a construir a estratégia para chegar lá. E às vezes essas pessoas são importantíssimas. Exato. Porque aí precisa de conhecimento, né? Você precisa de experiência, precisa de pessoas para estar ao seu lado. Aqui você precisa de professor, você precisa de um diretor, você precisa de pessoas boas, que estejam alinhadas com o que você quer. Com o seu propósito, com o seu objetivo. Então, construir estratégia, aí você vai aproveitar essas pessoas. Aí o networking é fundamental. Exato. Então, foco no que você vai fazer. Ah, não tenho foco, eu não sei o que eu vou fazer. Precisa parar para pensar. Eu não consigo viver em paz, e eu sempre falo isso para meus alunos, se você não tiver um propósito. A gente está aqui por algum motivo. Eu falo, você está nesse planeta aqui por algum motivo. Você não está de graça. E se você não tiver motivo nenhum, você vai ser exterminado. É isso. Então arruma um, né? Arruma um, para pensar. E aí, reflexão pessoal, eu sempre falo isso, você faz uma reflexão pessoal, o que você fez, como foi sua vida, sua formação, né, a bagagem que você tem lá de trás. Conversa com as pessoas ao seu redor, e aí a gente precisa ter liberdade, né, Carol? O que você acha de mim? O que acha que eu devo fazer? Mesmo. Né, para pessoas que você e estar confia. preparados para ouvir pra também. Ouvir. Exatamente, eu sempre cito, logo que eu cheguei aqui, antes de fazer o Instituto Harmonia, né, eu trouxe uma pessoa dessas, meu campo magnético, que já está anos-luz na minha frente, e eu trouxe para cá fazer sondar e conversar com ele. A primeira coisa que ele falou para mim, Deus, você não tem foco.
falei, rapaz, não tem foco. Eu sei o que eu assim? quero, vou fazer. Não, você não tem foco. Aí eu falei, aquilo desceu, isso era finalzinho da tarde. Desceu engasgado. Exatamente, porque você acha que você tem. Que isso é bom. Aí no dia seguinte, tá bom, vamos destrinchar esse negócio. Então a gente precisa ter humildade para ouvir as pessoas. Quando as pessoas te falarem um negócio que te dói, escuta. Se é uma pessoa do seu campo magnético, escuta, trabalha isso, né? Se precisar, pergunta para outras pessoas. Se precisar, vai fazer terapia, conversa com um bom terapeuta. Não tem problema nenhum, mas você precisa estar em paz para você construir esse trajeto todo, mas manter o seu sonho. Às vezes a gente tem um sonho fora da realidade. A pessoa que você tem um bom network, você não está meio fora da realidade? Isso aí? Exato, Vamos mas ela te ajuda até a lapidar o sonho. Exatamente. Às vezes daquele formato, mas você dá uma ajustadinha, dá uma lapidada nele, vai ser fantástico. Nossa, muito legal. E assim, e a gente também vai mudando os sonhos, né, doutor? Vai, com certeza. Porque é uma coisa que eu percebo, tipo, desde criança eu também fui muito sonhadora, né? Eu queria um carro que voasse, essas coisas assim de criança. Eu quero um carro... Já vai ter. Isso, daqui uns dias vai ter. Então, já assim... Tem protótipo ainda. Exatamente. Execução. E aí, por exemplo, e às vezes, então agora o meu sonho é formar. Beleza, e aí depois que formou, acabou a vida? Não, então a gente tem que também ir mudando, porque a gente vai mudando os sonhos, né? Sem dúvida. A gente tem uns passos, né? Então, o ponto B... eu falo para os meus alunos, você já tem um ponto B definido, que é formar. Quer formar, exato. Isso aí é obrigatório, mas você já pode criar o seu ponto B lá quando você estiver na sua aposentadoria. Você vai ficar de pijama em casa sem fazer nada? Não, você pode arrumar alguma coisa para lá e você já ir construindo isso. Exatamente. Então a gente precisa ir moldando, né? À medida que você vai galgando andares, né? Galgando o negócio da escada. Degraus. Galgando degraus, você precisa ir ajustando, porque certamente você tem possibilidade muito mais além do que aquilo que você imaginou. Aquela história, a gente não pode limitar o que a gente está fazendo. E nós fomos colocados aqui nesse planeta para fazer coisas grandiosas, coisas extraordinárias. A gente só precisa descobrir isso, a gente precisa buscar a ferramenta para isso, conhecimento para isso. Então, formação. Então, às vezes, você consegue ser um empreendedor sem formação? Você pode ser um empreendedor sem formação, mas você vai ter problemas. Ou você coloca alguém que tenha formação. Ou vai bater muito a cabeça. Então, a formação é essencial. Eu conheço pessoas, empresários, que têm a quinta série, mas ele, do lado dele, ele tem uma turma. Ele não contrata um contador, um financeiro, sem ter uma boa faculdade de administração. Entendeu? Isso mesmo. Então a gente precisa, a formação é essencial, o conhecimento é essencial. E doutor, aproveitando aqui, falando sobre isso, além da formação em medicina que o senhor tem, né? O senhor também é o diretor, CEO, proprietário, fundador, do Instituto Harmonia, né? Empreendedor e tem outras coisas, mas o senhor também é funcionário público. E como que entrou isso na sua vida? E o que o senhor vê assim, de diferença, né, em trabalhar em um ambiente público e em um ambiente privado? Se tem diferença? Porque eu sei que quem está assistindo a gente, às vezes está nessa dúvida, né? Vou lá, vou fazer residência, ou seja, vou formar, eu quero ir para o serviço público. Não, eu quero ficar só na clínica privada. Como que o senhor vê isso? O senhor que consegue juntar essas duas formações, essas duas atuações? Pois é. O funcionalismo público entrou meio que automático na minha vida, né? Quando eu vim para Araguaína, eu fui convidado para vir para cá para fazer parte de um serviço de oncologia, que era um serviço público. Na época era um projeto do Ministério da Saúde. Então eu entrei nisso. E o concurso foi meio automático. Agora, eu fico muito triste quando você pergunta para uma pessoa: por que você quer fazer concurso público? Porque eu quero estabilidade. Isso é um erro. O funcionário público é para servir ao público. Propósito. Quando você se propõe a fazer algo completamente diferente da proposta, algum problema vai dar. Você vai se frustrar, você talvez não vai executar como você deveria executar, né? Então, funcionalismo público, e hoje esse é o meu propósito, um funcionalismo público. Eu não preciso dele financeiramente, de hipótese alguma, mas é onde, entre aspas, eu me divirto. Eu gosto de estar lá. Amanhã eu vou estar lá operando à tarde. O pessoal lá do centro cirúrgico, no serviço público. O pessoal lá, mas sábado, você não tem filho, você não tem esposa. Eu falei, eu tenho, mas eu adoro. Por que eu vou estar lá? Porque é tranquilo,
para o meu paciente é tranquilo, são procedimentos que são mais eficientes, mais rápidos. Então, por isso que eu opero sábado à tarde. E eu não deixo de ficar com as minhas filhas de jeito nenhum, elas são prioridade. Então, o funcionalismo público precisa ter essa pegada. Quem vai fazer é para servir ao público. A história de estabilidade é um grande perigo, porque entra na zona de conforto e na zona de comodismo. E as pessoas que eu tenho visto fazer isso se frustram, porque chega uma hora que você não vê mais sentido. 10 anos de funcionalismo público, você lá sem fazer nada, fica perdido. E aí começa a ter problemas de saúde. Então, o funcionalismo público, acho que é excelente. Você quer servir ao público, quer seguir carreira de médico público, medicina da família, são carreiras fantásticas, né? E você não é porque você é funcionário público, você está limitado àquilo. Exato. A limitação não está na sua função, a limitação está na sua cabeça. Então, eu, funcionário público, eu executo tantas outras funções, entendeu? Que não me impede, não me acomoda. De fazer mais. De fazer, exatamente. Eu sempre falo, o que você puder fazer a mais, faça. Você nunca vai se arrepender. Então, entrar no funcionalismo foi por isso. Hoje, para mim, é um privilégio. Tem algumas coisas, eu falo para os meus alunos, que a gente só vai resolver no serviço público. Sim. São coisas raras, são coisas... Na cirurgia de cabeça e pescoço, são coisas complexas, são coisas difíceis, que é lá que você vai ter a oportunidade de resolver e de ajudar. E que são pessoas que não têm outra coisa. Não tem outra alternativa. Quando eu fiz 4 anos de serviço público, pela própria ingerência, pelas dificuldades do serviço público, eu pensei em sair. E eu tenho um chefe que ele hoje ele ainda está vivo, eu sempre consulto ele, pessoas do campo magnético. Sempre consulto ele, doutor, eu acho que eu vou sair. Eu falei, Alder, você vai sair por quê? Quem vai fazer teu serviço lá? Tá bom, se você tá lá, não consegue fazer o serviço, se você sair, alguém vai resolver? Não vai resolver. Então você tem que estar lá, é uma obrigação sua. Você é o cirurgião de cabeça e pescoço da cidade, você tem condição de fazer isso. Você não vai resolver todo o problema, que é outra dificuldade do funcionalismo público. Você emperra, como a máquina é muito grande... E muito burocrática. Ela é pesada. Você não vai resolver aquilo, mas resolve o seu pedacinho. Já tá bom demais. Se você é cirurgião, se você é médico que atende, resolve direitinho aquilo ali, não se preocupa com o restante. E faz aquilo assim, com excelência, com né? Independente se é público, se é privado. Exatamente. Acho que é o tal do servir. Nós fomos feitos para servir, entendeu? De alguma forma. E na área da saúde, mais ainda. Quando eu falo servir, é atender bem, é você gerar valor naquela pessoa que está te procurando. E no funcionalismo público pode isso. Então, eu gosto de lá, não penso sair de lá, não tem proposta nenhuma. Me dá tempo, me dá dor de cabeça, me dá preocupação, não tem problema. Mas isso faz parte. Eu não estou aqui para não ter dor de cabeça, para não ter problema. Que faz parte do empreendedorismo. Exatamente. Né? Você não vai ter sossego. Exato. Eu sou um insatisfeito positivo. Eu gosto desse negócio. Todo dia tá ruim, porque pode ficar melhor. Exato. Não é tá ruim porque tá ruim. E se tem problema, a gente pode contribuir na solução. Exatamente. Você é um aprendizado. Então eu defendo isso, que a gente deve estar sempre insatisfeito com a mesmice, insatisfeito no seguinte sentido: isso aqui pode estar melhor. Então o serviço público está ruim, mas pode ficar melhor. Né? E o que a gente tem feito para melhorar? Porque eu vejo muito assim, aí a cultura do protagonismo e da vítima. Porque lá é tudo de qualquer jeito mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito igual, né? Porque eu não posso mudar o sistema, mas eu posso no meu ambiente, não é isso? Exatamente. Então, é aquilo, no seu campo de trabalho que você gerencia, e você tem isso, por menorzinho que seja, mas você consegue gerenciar aquilo, e você consegue fazer muito bem aquilo, e você consegue dar um passinho a mais do que você é obrigado a fazer. Né? Toda vez que você... Uma lição que eu uso para mim: toda vez que você está fazendo uma obrigação apenas, tem alguma coisa que não está certo. Não está bom. Entendeu? Então, eu estou fazendo isso porque é assim que tem que ser feito. Mas não podia fazer um pouquinho melhor? Não podia fazer um pouquinho diferente? Sempre pode. Isso não vai tirar pedaço, isso não vai tirar dinheiro,
isso não vai te consumir de nada, de forma alguma. Que é você agregar, é você gerar valor, né, nas pessoas que estão ao seu redor, independendo do que ela vai te pagar ou não, independendo do que ela vai te trazer ou não. Eu acredito muito na lei da semeadura, né? Isso mesmo. O que você planta aqui, você colhe. Se você oferece alguma coisa para alguém, alguém vai te oferecer lá na frente na mesma moeda. E assim, a gente vê muitos relatos assim, de pessoas que são abençoadas mesmo, porque Sim. querendo ou não, né, eu também acredito muito no propósito, né? Deus não colocou a gente aqui só para é tão complexo o ser humano, é tão complexo. O senhor é médico, sabe disso, ainda trabalha cabeça, pescoço, mentalidade, para simplesmente a gente passar por aqui, né? Então eu acho que é isso mesmo. A gente tem que contribuir, a gente tem que ter isso na cabeça. É O que isso. eu estou contribuindo para as pessoas ao meu redor? O que eu estou contribuindo para as pessoas da minha cidade, no meu estado, no meu planeta? Tem que construir alguma coisa. E esse é o melhor retorno. Esse é o melhor retorno. Tudo bem, acho que é bacana comprar carro, comprar casa, não sei o quê. Mas tá bom, o que eu estou gerando valor? Que valor que eu estou gerando nas pessoas ao meu redor, na minha cidade? Acho que esse é o melhor retorno. E uma das coisas, gente, que eu já ouvi aqui do Dr. Helder, aí já é conversa de corredor, hein? Que ele é um excelente patrão. Viu? E olha que é difícil às vezes a gente ouvir. Sabe por que as pessoas que trabalham com o senhor gostam do senhor? Olha esse feedback de bastidores. Porque eles me falaram, com quem eu já conversei, que o senhor investe na educação deles, no conhecimento, no treinamento, no desenvolvimento do seu time, assim, da sua equipe. E eles são muito gratos ao senhor, assim, as pessoas que eu conheço, às vezes não estão até mais com o senhor, alguns já passaram, mas todos que eu conversei falam, gente, ele é muito bom patrão, Dr. Helder, porque ele investe no nosso desenvolvimento, sempre tem treinamento, vem gente de fora, né? Então, e é uma maneira também de contribuir, né? A gente tem que passar o conhecimento que a gente tem. Eu não entendo você ter um determinado conhecimento e você não passar isso. Guardar. Eu não entendo eu ter um aluno que não sei. Eu falo, eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Entendeu? Eu acho que professor, você quando adquire uma bagagem, você tem que fazer isso. E as pessoas precisam disso. Então a gente precisa criar oportunidades. Não interessa se ela vai aproveitar ou não. Você cria oportunidade. Exato. Certamente vai ter pessoa que vai pegar aquilo, entendeu? Vai transformar aquilo num negócio muito poderoso. É isso. Então a gente vê alguns resultados de ex-funcionárias, né? De transformação, assim, acho fantástico. Então tem funcionário falando, nossa, que tinha uma determinada mentalidade, aí você vai conversando. Ou uma crença de não merecimento, né? Que, nossa, mas eu não mereço fazer uma faculdade, eu não mereço isso, exatamente. Né? Que quando você começa a colocar, trazer isso, a pessoa, nossa, é verdade, vou arriscar. E o resultado é fantástico. O resultado é transformador. E tem pessoas que não, elas preferem ficar aqui. Eu tenho uma funcionária que ela quer ser, mas ela faz muito bem o serviço dela. Muito bem o serviço dela. Você entendeu? Então essa funcionária, você vai ter uma vida digna dentro do que você faz, e eu vou garantir para você que você faça isso o resto da sua vida. Você tem essa vida digna ao longo da sua vida, nós vamos trabalhar juntos. Tem uma funcionária que trabalha comigo há muitos anos. Ela tem a mesma função. É uma pessoa, ela trabalha na minha casa. Nunca atrasou. Olha isso. 17 anos. Nunca faltou. Entendeu? E ela morava a 15 quilômetros de distância daqui. Você entendeu? Hoje ela mora perto, mas e às vezes quando não passava a condução dela, ela ligava e falou, hoje a condução não passou, eu estou esperando uma carona. Então eu não considerava isso atraso, em hipótese alguma, ela avisava. Isso era esporadicamente. Sim. Você entendeu? Então, como é que você não pega uma pessoa dessa e transforma ela? Tem que transformar e contribui. Exatamente. Porque ela cuida da gente, né? Então Exatamente. a gente também é a empatia, é a questão mesmo do cuidado. Ó, o pessoal está falando aqui que o nosso horário, né? Gente, imagina 2 professores juntos, 2 apaixonados, gente. Mas eu preciso encerrar, mas eu quero assim, antes da gente encerrar, eu quero que o senhor me fale, porque hoje está tendo uma cultura aí muito forte, né? Tô vendo muito na internet, principalmente o pessoal que está começando. Eu visito muito o ensino médio, o pessoal do ensino médio. E eu ouço muito que não precisa estudar, não precisa fazer faculdade. 2 coisas que eu ouço. O que vocês querem fazer? Quero ser médico. Pra quê? Pra ganhar dinheiro. Aí abre a lista aí das pessoas mais ricas do mundo, conta quantos médicos tem. Geralmente eles não estão lá. Geralmente não são médicos que estão lá. Aí eles já ficam pensativos. E outra coisa que eu ouço com frequência
Não, a gente não precisa mais fazer faculdade, estudar no ensino formal pra gente ter uma vida boa. Eu não quero mais estudar, eu vou virar alguma coisa na internet, vou criar algum produto. Como que o senhor vê isso dentro, assim, da sua vivência? Porque o senhor, né, tem uma experiência, tem uma formação, tem filhas que, né, talvez tenham uma mentalidade diferente do que a gente teve. Mas o que o senhor vê? Se o senhor acha que é importante a educação formal, como que o senhor vê isso no contexto do que o senhor vive? O que você falou é uma realidade que nós, como professores, precisamos olhar isso aí e nos atentarmos para isso. O conhecimento é fundamental. E uma das ferramentas para ter conhecimento ainda é a escola e a faculdade. Então, a universidade é fundamental para adquirir conhecimento. Você consegue ser um empreendedor de sucesso? Lógico que consegue, mas você vai precisar contratar alguém que fez universidade. Porque a hora que o seu negócio, eu costumo dizer, enquanto o seu negócio for uma bicicleta, só você cuida, cair, só levanta e não tem problema nenhum, talvez você não precise disso. Mas o dia que o seu negócio for um avião, aqui é um avião, Instituto Irmão é um avião, você precisa ter um administrador que fez faculdade. Você precisa ter um contador que fez faculdade. Você precisa ter alguém do financeiro que fez faculdade. Então, essa história, não vou fazer faculdade porque isso está ultrapassado, ainda não está ultrapassado, ainda é uma realidade. Qual que é o problema hoje? Que as pessoas vão fazer uma faculdade sem propósito, sem ponto B definido, entendeu? A base de uma ilusão. Então, quem tiver nessa fase, né, tá querendo empreender, para pensar qual é o seu sonho, onde você quer chegar, que formação que eu preciso para fazer isso. Exato. Bom, meu sonho é ser médico, vai ter que fazer faculdade de medicina, mas meu sonho é ter uma fábrica de chocolate, vai fazer uma faculdade de direito, vai te ajudar, de administração vai te ajudar, de nutrição vai te ajudar, porque a formação não é só a faculdade em si, é o relacionamento, são as pessoas que você vai conhecer, o networking que você vai fazer, são as portas que vão se abrir dentro da universidade. Exato. Aqui dentro da Facite, quantas pessoas você conhece que está de fora, que tem formação, que conhece, você amplia você consegue capilarizar, né? Você consegue chegar em lugares que você não chegaria. Exato. Entendeu? Quando você abre mão dessa formação. Então, conhecimento é essencial, e de conhecimento é prata, você adquire, quanto mais melhor. Sabedoria é outra história, né? Você transformar aquele conhecimento, aí você precisa ter propósito, você precisa ter a cabeça no lugar, você precisa estar com a mente bem estruturada para você transformar todo aquele conhecimento em sabedoria e chegar no teu propósito. É isso mesmo. Mas pessoal mais novo, não tem jeito. O livro ainda é a fonte de informação que a gente tem. E assim, eu sou uma apaixonada pela educação. Eu acho que o melhor jeito da gente mudar de vida é através da educação. Porque, no mínimo, mas porque eu ouço às vezes de alguns empreendedores, porque eu fiz tal faculdade, mas não me serviu pra nada. Você tem certeza? É a primeira pergunta que eu faço. Porque, no mínimo, a gente vai errar menos. Porque às vezes a gente erra muito quando a gente tem essa jornada empreendedora, né? A gente erra, é um faturamento errado, é uma tributação errada, que às vezes você paga imposto sem necessidade, ou paga mais, ou paga menos, que depois lá na frente é um problema. Então, assim, no mínimo a gente vai errar menos. Então, eu não acho que nem o conhecimento ele é de se jogar fora, né? Quando uma pessoa me fala isso, que a faculdade não serviu pra nada, a primeira coisa, com que propósito você fez a faculdade? Eu fui lá porque eu não sabia o que fazer, fui fazer. Então, você tem que ter um propósito. Eu tinha um propósito muito claro para fazer medicina. Tinha um propósito muito claro para fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Muito claro para vir para Araguaína. Eu não vim para Araguaína porque eu não tinha pra onde ir. Você entendeu? Então, com que propósito você foi fazer esse determinado curso nessa faculdade? O que você aproveitou daquilo ali? Exato. Porque às vezes você entra e sai, passou e passa rápido. Exato. Que não é possível numa universidade você não aproveitar. Não é possível. Você entendeu? Só pelo relacionamento que você faz com as pessoas, seus amigos, com os professores, o ambiente, só o fato do ambiente, é um ambiente que gera conhecimento.
É um ambiente que produz isso. E é um ambiente de crescimento. Assim, porque quando a gente aprende uma coisa nova, é inspirador. A nossa mente, ela muda totalmente. Exatamente. Ou às vezes ele não estava no momento, né? Maturidade. Exato. Às vezes ele não estava no momento para fazer a faculdade. Ele foi na onda, na manada. Entendeu? Às vezes precisava esperar. Foi na manada para fazer, foi na manada para determinado curso e ele não aproveitou essa oportunidade. Então, esse é um conceito que precisa ser revisto. Quem fala isso precisa ser revisto. Então, sempre a formação ainda é a base disso. Fazer uma universidade, fazer uma faculdade ainda é a porta de entrada para qualquer bom empreendedor. Isso não quer dizer que você não possa empreender já antes de formar. Antes de entrar na faculdade. Exato. De jeito nenhum. Você começa aí, você tem um sonho aí que é factível de realizar, manda bala nele. Aí depois você entra, vai até te direcionar para onde você quer ir. Você entendeu? Que universidade, que faculdade, que curso que você quer fazer. Então, você empreender, começar a empreender não precisa da faculdade, mas para o seu empreendimento ter sucesso, vai precisar da formação. Se não for sua, vai ser de alguém que vai trabalhar com você. É isso aí. E às vezes é caro, né? Muito caro. Muito caro. Então, gente, a falta de conhecimento, uma vez eu ouvi, né? Se investir em pessoas você acha caro, veja o preço de não investir. Caríssimo. Né? Então, é mais ou menos isso mesmo. Você falou isso, né? Não, pra quê? Todo mundo fala isso. Pra que você gasta dinheiro em ficar treinando? O nosso investimento é bem alto em treinamento. Tem gente que acha que é gasto. É gasto. Fala, não, de forma alguma. Aí as pessoas falam assim, não, então você vai investir nela, aí ela vai pegar e vai sair daqui. Toda vez que isso acontece, eu faço uma reflexão, por que ela saiu daqui? Onde está a nossa autocrítica, né? Que a gente não reteve essa pessoa. Você entendeu? Eu tive uma ex-funcionária que ela saiu para montar o empreendimento dela. Olha que vantagem, graças a Deus, que maravilha. E tá indo super bem, né? Tá indo muito bem. Então, se é para dar um passo maior, já cumprimos o nosso propósito. É isso mesmo. Você entendeu? Que é transformar as pessoas. Se for para dar um passo pior, aí eu fico triste. Você entendeu? Aí a gente precisa fazer uma revisão por que ela fez isso. Tá? Mas geralmente as pessoas têm feito isso para dar um passo maior. E esse é uma das missões do Instituto Harmonia é ensinar. Ensinar no seu contexto. Então a gente quer transformar pessoas para darem passos maiores. Ou lá dentro, ou fora de lá, ou quando vão para outra cidade. Então esse é um dos propósitos nossos. Muito bom. Gente, muito bom, né? Esse momento, se deixasse, eu acho que eu ficaria aqui mais tempo aqui conversando com o Dr. Helder. É sempre assim, porque o nosso tempo é tão corrido, né, doutor? Então esses momentos aqui, a gente é tão valioso, assim. Isso é muito valioso. E esse momento nasceu de network e conexão, né? E o Dr. Helder é uma pessoa que eu respeito muito, assim, né? É um ambiente, estar perto dele, é uma opinião que pra mim é importante. Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu vejo que tem algumas pessoas que querem fazer só a roda girar, e o senhor não, o senhor quer tá na ponta, puxando, criando a roda, né, se for necessário. Então, estou muito feliz em recebê-lo aqui. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de conversar mais um pouquinho. E, gente, vocês que estão nos assistindo, caso vocês tenham alguma dúvida, fazer algum comentário, só deixar aqui pra gente. Dr. Helder, a gente vai deixar o seu @, né, ele sempre responde, ele tá sempre nas redes sociais, né, tá sempre ali educando a gente, ensinando, sempre tem alguma coisa para passar. Então a gente vai deixar aqui o seu @, pode mandar no direct dele, pode deixar aqui com a gente, que a gente repassa para ele, e ele, né, já fica o compromisso do senhor voltar pra gente bater mais papo aqui, que foi muito legal, viu? Muito obrigada. Eu admiro demais você, sua mãe, o Marcelo. Vocês são pessoas que transformam. Pessoas que transformam a gente tem que admirar. Você vê a Facite, né? Hoje você tem uma oportunidade para pegar esse pessoal que sai do colégio e realizar sonhos. Entendeu? Quando você vai na essência disso, olha o valor enorme, né, que vocês causam na cidade. Isso é construir o estado, é construir a cidade, isso é gerar. Eu gosto muito desse termo, gerar valor. A gente tem que gerar valor. E vocês têm feito isso na educação, na odontologia também, né? Mas a educação é o que e a Facite tem mostrado. Ó como cresceu, né? Desde lá veio para cá, hoje está um campus, e eu não sei se é no sonho de vocês, né? Mas isso aqui virá uma cidade universitária, né? Que é um sonho bem factível, seja ela presencial ou digital, que é aquilo que a gente estava comentando. Porque hoje é o caminho digital. É isso aí. Eu dou os parabéns para você, e para mim me sinto honrado estar nessa casa, é um privilégio enorme.
A mãe da Carol, a doutora Ângela, uma pessoa que tem uma história inspiradora. Né? Então, e Carol, ponta firme, né? Parabéns vocês. Viu? Obrigada, gente. Obrigada, doutor. Mas é isso aí. Sonha grande, começa com o que tem. Exatamente. Né? Eu acho que a melhor mensagem que o senhor deixou aqui pra gente é sonho, saber onde chegar, não desistir do sonho e seguir firme. E o fracasso é um aprendizado. É isso aí. Valeu, obrigada. Obrigado, Carol.